uma frase que foi dita e que foi proclamada assim: o reino de Deus é chegado a vós. E eu hoje quero profetizar: o reino de Deus é chegado a nós. O reino de Deus é chegado a nós. Mas qual é esse reino? Qual é o reino? Qual é o reino de Deus? Como é que é esse reino? Como é que ele surge? Onde é que ele aparece? Qual é o reino? Olha, sabem, os fariseus, no tempo de Jesus, eles também fizeram essa pergunta a Jesus: o que é o reino de Deus? Porque nós falamos, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui. E os fariseus também perguntaram essa pergunta a Jesus e disseram assim lá em Lucas, no capítulo 17, nos versículos 20 e 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo ali, porque o reino de Deus, eis que o reino de Deus está entre vós. Então é assim, o reino de Deus está em mim? O reino de Deus está aqui entre nós? O apóstolo Paulo também respondeu esta pergunta. Ele também perguntou o que é o reino de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele também dá uma definição do reino de Deus. Ele diz assim: olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo começa a dizer assim: olha, o reino de Deus não é essa festa que nós vamos todos comer, vamos todos beber, é tudo assim, como estamos nos padrões deste mundo, porque Jesus, quando falou do reino, ele estava trazendo o reino de Deus a uma geração, aos judeus, em que eles pensavam: o Salvador vem, e eles tinham uma imagem. Como é que seria o Salvador? Na cabeça deles, eles tinham uma imagem que o Salvador seria daquela maneira. Então eles disseram assim: pronto, o Salvador vai-nos saciar a fome, porque nós estamos a viver um tempo de pobreza, e então ele vai trazer comida, vai trazer um novo tempo, sabes? E o apóstolo diz assim: olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é alegria, é justiça, é paz. Obrigada, André. E alegria no Espírito Santo. E mais, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Olha, essa aguinha é minha, por favor, André. Obrigada, desculpa. Vais mal. Nós todos precisamos de água e mais à frente vocês vão compreender porque é que a gente precisa de água. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, versículo 20, também diz assim: que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o reino de Deus, então é assim: ele é poder, ele está no meio de nós, ele está entre nós, e ele é justiça, e ele é alegria, e ele é paz, o Espírito Santo. Esta é a definição do reino de Deus, certo? Compreendemos todos o que é o reino de Deus? Então, onde é que está o reino de Deus hoje? Onde está esse reino? O reino está em mim, ele é justiça, ele é alegria, ele é poder. Como é que eu posso manifestar esse reino? Como é que eu posso manifestar esse reino? Se o reino de Deus está em mim, se o reino de Deus está entre vocês, é assim, como é que eu vou manifestar esse reino? E então é isso que nós vamos aprender. Na oração do Pai Nosso nós dizemos: olha, venha o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, assim ela seja feita na terra. Então esse reino tem que vir, e esse reino tem que se manifestar. Como é que eu vou manifestar esse reino? E a nossa figura, nós já sabemos, nós vamos aprender com quem? Vamos aprender com Jesus, e Jesus vai nos explicar. Ele vai nos dizer como é que nós manifestamos esse reino. E é esta a mensagem. Esta é a mensagem de hoje. Como é que esse reino, porque eu já tive a metanoia na semana passada, certo? Se não tiveste, hoje vai ser a tua metanoia. Hoje vamos todos mudar outra vez, para ter outro abalo na nossa mente, para que realmente aquilo que nós pensamos, tenhamos a mente de Cristo, tenhamos a visão de Cristo, tenhamos o agir de Cristo, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Amém? Então Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele disse-nos logo como é que esse reino ia se estabelecer. E ele disse lá em Lucas, lembram-se, Jesus saiu do deserto. Jesus esteve no deserto, na semana passada também falámos disso. Jesus saiu do deserto e ele começou a pregar e a levar as boas novas. E ele saiu do deserto e foi à igreja. Foi à sinagoga. Então ele foi lá, ele subiu ao altar e ele começou a ler uma palavra que tem lá em Lucas, no capítulo 4, no versículos 18 e 19, e diz assim, e é uma palavra que nós já ouvimos muitas vezes, eu amo esta palavra: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a pregar liberdade aos cativos, a restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E esta passagem, ele diz assim, olha, eu vim para trazer liberdade, para trazer alegria, para trazer libertação àquele que está oprimido, àquele que está atado, àquele que está acorrentado, àquele que está preso. E eu vim trazer o ano aceitável do Senhor, vim manifestar. Esta palavra estava escrita em Isaías, tinha sido profetizada pelo profeta Isaías. E eu vou ler, e depois nós vemos, parece a mesma palavra, porque ela é a mesma, mas ela tem algo que acrescenta hoje na nossa vida e é isso que vai fazer o paradigma, é isso que vai fazer a mudança na nossa vida através desta palavra. Em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 a 3, esta palavra que Jesus, quando foi à sinagoga, ele leu, esta palavra foi profetizada pelo profeta e disse assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eu vou repetir esta parte final. Tudo o que dissemos no início, Jesus disse, na mesma coisa na sinagoga. Eu vim trazer o ano aceitável, eu vim trazer liberdade àqueles que estão cativos, àqueles que estão aprisionados. Eu vim curar aquele que está oprimido, aquele que está ferido, aquele que está contrito. Eu vim trazer alegria, eu vim trazer o reino, como o apóstolo Paulo diz, eu venho trazer paz, eu venho trazer justiça, eu venho trazer alegria, paz do Espírito Santo, eu vim trazer isso tudo, cura. Mas sabes, para que tu sejas plantação do Senhor, para que tu sejas uma árvore de justiça plantada pelo Senhor. E tu dizes agora, Paulinha, mas eu tenho que ser uma árvore? Tens que ser uma árvore. Esta é metanoia. Tu tens que ser uma árvore. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Tu tens que ser uma árvore, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, a fim de que, diz lá, a fim de que se chamem, no versículo 3 de Isaías, árvores de justiça, plantação do Senhor. Tu tens que ser uma planta do Senhor. Tu tens que ser uma árvore do Senhor, plantada pelo Senhor. Porque é isso que o Senhor hoje vai falar na nossa vida. Ele vai nos dizer como é que eu posso ser essa árvore. Porque a palavra de Deus diz lá, e olha, eu vou explicar, se vocês me permitirem, eu vou explicar. Salmos 1, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Olha, bem-aventurado. Na minha Bíblia, na King James, diz assim, olha, abençoado com felicidade. Abençoado com felicidade é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, quer dizer, que não anda segundo os padrões deste mundo, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, que nós não temos comunhão assim com o pecado. Eu não estou a dizer com as pessoas, porque nós temos que estar, porque nós fomos enviados para consolar aqueles que tristes, fomos enviados para levar as boas novas. Que nós não andamos segundo o conselho do mundo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então o Salmo 1, o salmista escreve assim, olha, sabes como é que tu tens que ser? Tu tens que ser como uma árvore plantada. Tu tens de ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros da água, cuja folha não cai, e tudo quanto vai fazer, ele vai prosperar. Porque assim vai ser o homem que é feliz, o homem que é bem-aventurado, o homem que tem a sua lei, que tem o seu prazer no Senhor, que tem a sua vida em prazer no Senhor. Jeremias 17, no capítulo 17, versículos 7 e 8. Volta outra vez a palavra e diz outra vez o Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta, tu confias no Senhor? Se confias no Senhor, esta palavra é para ti. Diz assim, olha, porque bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem se deixa de dar fruto. Salmos 92, 12, 14. O justo, quem é o justo? Aquele que foi justificado. Lembras-te no primeiro versículo? Isaías, tu foste feito de justiça de Deus. Jesus já pagou o preço por ti e tu foste salvo, foste justificado.
Essa é a justiça. Sabes qual é a justiça? É a justiça que eu posso ir a um tribunal e dizer assim, olha, ela fez isto, ela fez aquilo, diante do tribunal de Cristo. Ela fez isto, ela fez aquilo, e alguém vai à minha vez e diz assim, não, eu já paguei o preço por ela já foi justificada. Eu já paguei o preço. Tu és justo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Jesus, é assim, já tivemos um advogado connosco, ele que já pagou o preço por mim e por ti. Então tu és justo. Então diz o Salmo 92, diz assim, olha, o justo, eu e tu, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. São árvores, certo? Palmeira é uma árvore, o cedro é uma árvore. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Ou noutras versões serão viçosos e florescentes. Estamos a falar de árvores. Se tu és justo, é assim, eu sou como a palmeira. Eu sou como o cedro do Líbano. É assim, eu sou plantada na casa do Senhor. Eu sou uma árvore plantada na casa dele. Salmos 52, 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na misericórdia do Senhor, sempre e eternamente. Então, e nós podemos ter muito mais, se nós formos procurar, porque toda a palavra de Deus, ela fala, e ela nos compara como árvores. Então é assim, e hoje, o Espírito Santo diz assim, olha, tu tens de te ver como árvore, porque assim nós vamos aprender como uma árvore, porque Jesus disse assim, olha, uma vez estava com os discípulos, lá em João 15, e todos nós conhecemos esta parte de João 15. Eu sou a videira, o que é uma videira? Ela é uma árvore. Ela é uma árvore. Ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, lá em João 15, 5. E vocês são as varas. Aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto vocês me pedirem em meu nome, eu isso farei. Então, assim, o Senhor diz assim, olha, eu sou uma árvore, vocês são as varas, vocês têm que ser plantação minha, vocês têm que ser plantação do Senhor, vocês têm que ir para as águas, vocês têm que ir e plantar. Os pastores foram plantar, uma igreja lá em Gaia, estão indo plantando, estão indo sendo árvore lá naquele lugar. Então vamos aprender, assim como uma árvore para crescer, o que é que ela precisa? Ninguém plantou uma árvore nunca aqui na igreja? Ninguém plantou nunca uma árvore? Meu Deus, eu vou te dar uma aula de agricultura hoje. Vocês não sabem o que é preciso fazer para crescer uma árvore? Me ajudem então, o que é preciso? Terra, água e luz. É preciso três coisas. Hoje é o tema da mensagem, é terra, água e luz. Vocês pensavam o que é que era hoje? O tema. Ontem o Tiago mandou assim, pastor, qual é o tema? Eu mandei assim para ele, terra, água e luz. Mas depois tive que mandar explicar o que é que eu queria dizer com aquilo, porque senão ele não ia chegar lá. Terra, água e luz. Mas é preciso isto tudo para crescer uma árvore, sabe? Então vamos lá aprender. Nós precisamos, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a terra. E há dois tipos de terra que eu quero falar. Há a terra física, a terra mesmo, terra que onde a gente pisa os nossos pés, sabem? Essa terra nós precisamos, essa é a terra, o nosso planeta Terra, que se chama Terra, é tremendo. Então Deus, assim, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele decidiu nos dar-nos um pedaço de terra. Certo? Para nós plantarmos uma árvore. Mas olha, Ele é tão tremendo e tão maravilhoso que eu vou-te dizer qual é o teu pedaço de terra. Está lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E Ele disse assim, olha, ide por todo o mundo, por toda a terra, e pregai o Evangelho. Este é o teu pedaço de terra. É pequeno, não é? O pedaço de terra que nós temos. Vocês não ficaram entusiasmados? Olha, quando Deus me falou comigo, eu fiquei entusiasmada. Eu disse assim, Deus, eu pensava, porque assim, no outro dia a Cecília, nós estamos a orar para que a Câmara de Gaia lhe dê um pedaço de terra. E nós oramos, Senhor, dê um pedaço de terra para a Cecília pôr umas coisinhas e assim. E depois quando eu vou assim, Deus, se tu queres que eu seja uma árvore, que eu planto uma árvore, assim, então qual é o pedaço de terra que tu me vais dar? E ele disse assim, olha, eu dei toda a terra. Porque eu disse, ide por toda a terra. Não é? Jesus disse aos discípulos, olha, ide, Jerusalém, Samaria, não é? Até aos confins da terra. E ele disse assim, olha, espalhai, planta aí, vai lá em todo lado, lá há terra, para tu plantares, há terra que está seca e vazia, há terra. Então, olha, ide, manifesta, porque o azeite, assim, olha, diz assim, ide por todo o mundo, derrama o azeite
Ser uma oliveira onde tu fores. Planta lá uma oliveira. Sabes o que é a oliveira? A oliveira o que é que tem? Tem um azeite. O que é que o azeite representa? A presença do Senhor. Vai àquele lugar e planta uma oliveira. Por isso nós temos células. As células são árvorezinhas que andam aí. Andam aí a ser plantadas. E elas derramam azeite, têm figos, que é doçura. Elas têm muitas coisas, têm muitos frutos. Porque as árvores têm fruto. Amém? Há outra terra, outro tipo de terra que Deus está a falar quando fala de uma árvore. Ele assim, quando fala de plantio, Ele fala sobre o nosso coração. Que nós somos a terra, que o nosso coração é uma terra. E eu vou explicar. Lá em Lucas, porque Jesus explica tudo. Ele é maravilhoso, Ele explica tudo. A gente não tem que procurar, a gente só tem que procurar na palavra. Então, em Lucas 8, no capítulo 8, no versículo 5 e 15, conta a parábola do semeador. Nós já ouvimos, eu acho que se as crianças estivessem aqui, elas também já sabiam esta parábola. Porque a gente conta muitas vezes a parábola do semeador. Então nós vamos ler a ver se hoje o Senhor fala algo novo nas nossas vidas, porque eu creio no novo de Deus, eu creio no reino de Deus, eu creio que esse reino de poder, esse reino de glória, esse reino de Deus é chegado a nós. E Ele tem que abrir os nossos olhos, Ele tem que causar impacto nas nossas vidas, porque o reino de Deus começa, não está ali nem acolá, como nós lemos no início, Ele está dentro de ti. Ele está dentro de mim, então esse reino tem que ser manifesto. Então vamos procurar assim, Deus, o que é que tu vais dizer hoje com a palavra do semeador? Olha, o semeador, capítulo 8, versículo 5, o semeador saiu a semear a sua semente. Assim, semente só cai em terra, certo? Nós não precisamos das sementes para comer, as sementes são para semear, certo? Semente. E quando semeava, uma caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra saiu entre os espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram: que parábola é esta, Jesus? O que é que tu queres dizer com isso? O que é que tu queres dizer com isso? E ele explica: a vós, versículo 10, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Isto é um mistério do reino de Deus. Olha, aos outros é por parábolas, mas a vocês, para quem está vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam, mas vocês estão a ver, e eu estou aqui, o reino de Deus é chegado, e eu vou-vos explicar. Então Jesus explicou: olha, esta é a parábola, a semente é a palavra. A semente é a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. E a outra que caiu em espinhos, esses são aqueles que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e com as riquezas e com os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então o Senhor diz assim: olha, a terra do teu coração, como é que ela está? Como é que está o teu coração para implantar o reino aí dentro? Estás muito distraído? Estás como aqueles que estão à beira do caminho, só ouves, mas a palavra passa e não fazes nada, não acontece nada? Estás muito distraída com as coisas do mundo que nos sufocam? A falta de tempo, a ansiedade, a preocupação, sabes? Como é que está sendo a palavra no teu coração? Ela está germinada? Ela está a nascer árvore dentro de ti? Ou está sendo só uma semente que está sendo desperdiçada? Sabem, eu tenho muito temor, assim, do Senhor, quando Deus fala connosco, quando uma palavra vem direto ao nosso coração e a gente despreza essa palavra. Essa semente parece que foi lançada e para nós dizemos assim: olha, enxutamos e deixamos que as coisas do mundo sufoquem, que ela não cresça. A palavra de Deus, ela é vida no teu coração. Ela tem que germinar no teu coração. A terra do teu coração tem que dizer assim: Deus, se ela está sufocada, se a minha terra não está boa, limpa. Sabem, eu tenho um jardim em casa. E então nesse jardim, é assim, nós plantamos no jardim toda a relva. Grama, como para a maior parte dos brasileiros que estão aqui, vocês já sabem, grama é relva, ok? Relva. Na relvinha plantei uma por uma, não foi por semente, foi uma por uma.
Mas o mais engraçado é que nós plantamos, eu não plantei nenhuma erva daninha lá. Mas todos os anos, a erva daninha tendem a aparecer. E eu vou lá, e eu gosto de tirar ervas daninhas. Eu vou lá e arranco as ervas daninhas. Porque as ervas daninhas têm uma coisa, elas contaminam a terra. Elas sufocam a relvinha, elas sufocam as árvores. E elas não deixam a relva crescer, não fica bonita, não fica verdinha, linda, maravilhosa. Porque as ervas daninhas estão lá e elas sufocam. Então como é que está o teu coração? Tem ervas daninhas? Eu não vou dizer quais são os nomes das ervas daninhas, porque existem muitas qualidades. Mas elas todas fazem a mesma coisa. Elas contaminam a terra e sufocam o teu coração e não deixam desenvolver o que a palavra de Deus quer fazer na tua vida e na vida dos outros. Porque tu és árvore, não é só para ti, é também para os outros. Amém? Então é assim, não deixes que os afazeres, não deixes que as preocupações, não desprezes a palavra do Senhor, não desprezeis as profecias, não desprezeis o dom que há em ti, não desprezes o que a palavra do Senhor tem para a tua vida, os dons que tem na tua vida. A palavra de Deus, ela gera. Então hoje diz assim, Deus, minha terra tem que estar boa, eu tenho que tratar da terra, a terra tem que estar sem ervas daninhas, e se aparecer alguma, que há alguma raiz de amargura, porque também raiz, não é? Aparece raiz de amargura, sabe porquê? Porque é raiz? Porque as raízes, elas se infiltram e não deixam, elas sufocam, elas prendem, e a pessoa não cresce, e a pessoa não é curada, e a pessoa não é liberta. Jesus, quando veio, ele disse, o reino de vós é chegado, e eu vim trazer liberdade, eu vim trazer abertura àqueles que estão presos, abertura do nosso coração, abertura daqueles que estão em prisões espirituais, aqueles que não conseguem. Então vai, quando vis uma terra boa, vai ter com aquela pessoa e diz assim, olha, o teu coração, a tua terra está um bocadinho com coisas sujas, vamos limpar a terra e vamos tirar essa sujeira que está aí, vamos tirar essas pedras que impedem para que possa a palavra de Deus ir e crescer. Por isso é que existe o Ministério de Cura e de Libertação, ela vai tirando da terra, vai tirando do coração aquela sujeira toda, para que a terra fique boa, para que a terra possa vir e possa nascer de lá uma planta nova e viçosa e florescente, que ainda na velhice possa dar frutos. Amém? Amém. Isto é terra. Então, vamos outra vez ao início. Para eu plantar uma árvore, eu preciso de terra e eu preciso água. Eu preciso da água. Sem água não há vida. Sem água não há vida. Eu não ouvi os cientistas a dizer que não é, só existe vida na Terra. Eles não venham dizer, vocês não se acreditam que há vida noutros planetas, certo? Porque não há. Só há vida na Terra, ok? E eles então, porque é que eles dizem que há vida? Porque se eles descobrem água, eles dizem a partir do momento que existe água noutro planeta ou noutro sítio, vai haver vida. Porque a água é que gera vida. Então, diz lá, vou explicar. Então, esta semana houve um doente meu que esteve comigo na consulta, para quem não sabe, eu sou enfermeira, então, e ele então disse-me assim, ele trouxe-me um azeite, e eu dou graças a Deus pela sua vida, que me deu o azeite, mas ele explicou-me como é que eu planto uma oliveira. E ele disse assim, eu vou-vos explicar porque ele também me explicou a mim, então vocês se quiserem plantar uma oliveira em casa, então é muito fácil, porque eu pensava que havia alguma técnica assim especial, e não, é simples. E ele disse assim, e eu disse, olha, é preciso ser numa época especial para plantar uma oliveira? E ele disse, não, todas as épocas são boas. Então aprendem essa. Toda a época é boa para plantar uma árvore. Ele disse, só tem que ter boa terra, abrir um grande buraco lá na terra, planta lá a oliveira e põe muita água na oliveira. Todos, assim, durante 3 meses tu tens que pôr muita água na oliveira, muita água naquela terra, porque ela se firma na terra e depois ela vai crescer. Então, olha, é simples, não é? Plantar uma árvore é só ter terra e é só ter água. Não é? E ele disse assim, ele tem um olival, tem muitas oliveiras, e ele vai fazer. Ele disse-me assim, eu vou plantar agora 6.000 oliveiras. E eu, amém, glória a Deus, vai vir mais azeite. Então pronto, quanto mais nós plantamos, mais vamos ter. Porque também é uma lei da semeadura. Se eu semear muito, eu vou colher muito. Se eu plantar muito, eu vou colher muito, certo? Se eu não plantar nada, eu não vou colher nada. Se eu não plantar nenhuma árvore, eu não vou colher. Se eu não plantar a palavra de Deus, se eu não semear a palavra de Deus, eu não vou ver o reino dos céus. Eu não vou ver o reino de Deus na minha vida, nem na vida dos outros. Amém? Amém. Então João,
no capítulo 3, no versículos 1 a 5, e ele fala-nos também sobre essas coisas, sobre a água, porque era tudo muito confuso. Jesus era assim uma pessoa estranha, ele falava de coisas assim, ele impactava a vida. Então ele também impactou a vida de Nicodemos, e nós também já ouvimos esta história, mas vamos também ver hoje com outros olhos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha, ele não era um príncipe. Olha, hoje quem esteve na toa a Mari falou sobre príncipes e princesas. Portanto, eu também te convido. Se tu queres ter mais próximo de Deus, é assim, vai à sala de oração. Ora a Deus. Vai buscar. Porque quando nós chegamos aqui, já houve alguém que esteve a orar por vocês. Já houve alguém que esteve a preparar o caminho. Já houve alguém que esteve a plantar alguma coisa. Amém? Então pronto, Nicodemos era um príncipe. Príncipe dos judeus, era alguém com autoridade. E esse foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Olha, se não for Deus com ele, é assim, nós sabemos que tu és algo maravilhoso, porque ninguém pode fazer como tu estás a fazer. Então, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, olha, toma atenção, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós estamos a falar do reino. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Se tu não nasceres da água, não podes entrar no reino de Deus. O que é que isto quer dizer para mim? Se eu não nascer, se Jesus não nascer em mim, se eu não for lavada pela água, se a água não vier a mim, eu não vou ver o reino de Deus. Não vai nascer nada na minha vida. Não vai nascer nenhuma árvore junto aos ribeiros da água. Como o salmista diz: eu sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros da água. Não vai nascer. Irmãos, não vai nascer se nós não tivermos a água do Espírito, se nós não tivermos Jesus na nossa vida. João 7, 37 e 38, disse Jesus, no último dia, no dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede de mim, venha a mim e beba. E rios, e rios, e rios de água viva fluirão do seu interior. E rios de água viva fluirão do seu interior. Tens sede? Jesus está a perguntar: tens sede de Deus? Tens essa sede dessa água viva? Dessa água que nos sacia, dessa água que mata a nossa sede, dessa água, Deus, eu estou desesperada. O salmista diz assim: olha, Senhor, eu tenho sede desse rio, eu tenho sede dessa água. Quando eu entrarei na tua presença, quando eu estarei contigo, Senhor, eu tenho sede. A mulher samaritana, ela diz assim: olha, Jesus disse assim: dá-me de beber. Ele disse assim, ela disse: estás-me a perguntar a mim? Para eu te dar de beber? Está aí o poço, está aí a água. Jesus está assim: tu não sabes aquilo que estás a falar, mulher. Se tu soubesses aquilo que falava contigo, tu dizias: dá-me dessa água, e jamais tu terás sede. Eu quero dizer assim: jamais tu terás sede, porque a água do Deus vive, Ele está contigo. Jesus está contigo, Ele é a água viva. Ele diz assim: as minhas palavras, lá em João 6,63, diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras são espírito e são vida. Elas vão saciar a tua sede, elas vão entrar em ti e esse rio de águas vivas vai fluir dentro de ti. Olha, a água ela ajuda-te a firmar. Sabem, a água quando é regada sobre a planta, assim, sabes o que é que ela faz? As raízes que estão sobre a água, que dão aquela firmeza, elas bebem essa aguinha e dão firmeza para que o tronco fique, para que as folhinhas fiquem verdinhas, para que tudo fique na água, fique saudável. Porque sem água a plantinha vai morrer. Nós sem Jesus nós morremos, irmãos. Morremos, estamos mortos. Estamos mortos. Nós sem a água viva, sem Jesus na nossa vida, estamos mortos. Porque nós precisamos dessa água que sacia, dessa água que flui dentro de nós. Há um rio que sai do trono de Deus. Diz lá no Salmo 46, há um rio que sai do trono de Deus e Ele traz cura, Ele liberta. Esse é o rio. A água tem duas funções na planta. Ela traz a água e ela traz os nutrientes.
Porque é a água que leva, é a água que está nas raízes e que sobe para a água para trazer os nutrientes. Mas tu dizes assim, pronto, Balinha, está bem, pronto, é essa água, mas eu estou seca. Eu estou seca, eu estou envelhecida, cortaram a minha vida e eu me sinto assim, como uma árvore assim do inverno. Estão a ver aquela árvore no inverno? Que está assim sem folhas, seca, caída. Mas eu quero te dizer uma coisa, porque Jesus disse assim uma coisa: aquele que vem a mim jamais terá sede, sabes, e há esperança para ti. Há esperança, porque a palavra diz, não sou eu que estou a dizer, é a palavra, diz lá em Jó, no capítulo 14, nos versículos 7 e 9, ele diz assim, olha, porque há esperança para a árvore. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta nova. Porque há esperança para ti, ainda que tu sintas que tenhas sido cortada, que a tua raiz tenha envelhecido no tronco, é assim, há esperança, porque ao cheiro das águas ela brotará e ela revigorará e ela florescerá e ela terá rampos novos e ela terá folhas novas e ela terá a sua beleza, porque há esperança ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas ela brotará. Ao cheiro das águas ela brotará. A água cura. Toda a ferida. Olha que eu sou enfermeira. Toda a ferida. O primeiro passo para tu curares uma ferida é passar a água. Tens que limpar a ferida. Tens que passar lá o sorinho, a aguinha para limpar a ferida. Porque senão ela não vai cicatrizar, ela vai infectar e ela não vai ser curada. Porque a água, ela é vida. A água é vida. Nós cantamos uma música, há 19 anos atrás, em 2002, houve um grupo no Brasil que revolucionou a adoração e que também chegou cá a Portugal, que foi os Diante do Trono. Os Diante do Trono, e eles lançaram o primeiro CD há 19 anos atrás, em 2002, eu fui ver. Porque eles têm uma música e eles ficaram muito conhecidos por causa dessa música. Eles estão-se a rir porque é assim, ó. Então, e eles lançaram uma música que revolucionou a nossa vida. Que é aquela música das águas purificadoras. Quem conhece essa música? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! 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 Amém! Amém! Esse rio está aqui neste lugar. Esse rio está na tua casa. Leva para a tua casa. Leva para a tua casa. Adora o Senhor. Amém. Para eu construir, para eu plantar a árvore, eu preciso da terra, da água e da luz. E da luz.
Então vamos à biologia. Eu ontem não tive a Ruth comigo, que a Ruth está a tirar o curso de biologia, assim, meu Deus, a Ruth devia estar aqui, que era para me explicar estas coisas, como é que a luz funciona na vida das plantas e na vida das árvores. Mas pronto, eu tive que ir à internet, não é? Então na internet eles explicam o processo da fotossíntese. Vocês sabem o que é fotossíntese? Eu vou explicar. Primeiro eu vou beber um bocadinho de água, está bem? Porque eu estou com sede. Vocês estão com sede? Eu estou sempre com sede de Deus. Amém? Então, fotossíntese significa síntese pela luz, sendo o processo pelo qual plantas e árvores utilizam a energia luminosa para produzir matéria orgânica. A fotossíntese é o principal meio de produção de energia. E este processo utiliza o dióxido de carbono e a água para a produção da matéria, na forma de glícidos, que são os açúcares, a qual servirá de alimento para a planta, para a árvore, e ao mesmo tempo que se dá este processo, é libertado um gás para a atmosfera que se chama oxigênio. Praticamente todo o oxigênio que compõe a atmosfera atual da Terra é resultado da fotossíntese. Pronto, para quem não sabe, isto é o processo. Está certo, Ruth? É? Ok. Este é o processo da fotossíntese. A fotossíntese, então, as plantinhas, as árvores, elas recebem a luz, não é? E juntamente com a terra, juntamente com a água, elas transformam essa luz em matéria, em açúcares, em algo que alimenta a árvore e também libertam o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Alguém pode viver sem as árvores? Vocês ficam a saber, agora ninguém pode viver sem as árvores, porque nós precisamos delas, porque elas dão o ar para nós respirarmos, não é? Então pronto, como é que nós vamos transformar isto agora, não é? Para Jesus, para a nossa parte assim espiritual, que é isso que nós estamos a falar hoje. Então João, no capítulo 1, no versículo 1 a 4, ele explica muito bem isto. E ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Eu vou repetir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, eu sou uma árvore, eu preciso dessa luz, certo? Porque Ele é a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? É Jesus, Ele é a luz dos homens. Ele é a luz. Pois eu, para me desenvolver, para eu me libertar, para eu ter o fogo da vida, preciso dessa luz. Preciso dessa luz para iluminar o meu caminho. Preciso dessa palavra para iluminar o meu caminho. Jesus é a luz. Ele estava no princípio, desde o início. E Ele era a luz. Então, para eu desenvolver, eu posso ter a terra e eu posso ter a água. Mas eu preciso da luz. Eu preciso da luz para que ela possa vir sobre a minha vida, para que eu possa respirar, para que eu possa frutificar, para que eu possa ter alimento, para que eu possa me desenvolver. Porque se tu puseres uma plantinha na terrinha e na água e não puseres luz, ela vai morrer na mesma. Ela vai morrer na mesma. Quem precisar das dicas, eu estava com a Paulinha na sexta-feira. Onde é que está a Paulinha? Não está aqui, está com as crianças. Então, na sexta-feira, então, nós estávamos a ver, assim, fotografias de árvores, e ela nem sabia. E eu a pensar assim, Deus, tu és mesmo maravilhoso, até me mostras, assim, as árvores como são lindas e maravilhosas. Então, ela estava a falar assim, pastor, eu não percebo como é que as minhas árvores não dão, porque elas não dão. A pastora Luciana já me disse para eu pôr ao sol, porque elas precisam de luz. E eu, é verdade, Paulinha, as plantinhas precisam de luz. As plantinhas precisam de luz para que elas possam viver. Porque essa é que é a luz, isso é que dá a vida. Ela dá a vida. Amém? Mateus, então vamos explicar na palavra, que é que Jesus também nos explicou. Porque como é que Ele é a luz? Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 a 16, diz assim:
Jesus a falar, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se lhe coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos os que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Olha, a criação anela para que tu possas resplandecer a luz de Cristo na tua vida. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Ele também se identificou como a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Se tu tens Jesus, tu tens a luz do mundo. Eu posso dizer isso. Se eu disse assim, Jesus entra na minha vida, olha, se alguém está aqui que ainda não disse, Jesus entra na minha vida, olha, faça essa oração, diz assim, Jesus entra na minha vida que eu quero ser luz. Eu também quero ser luz. Amém? Jesus, se Jesus é a luz do mundo e se Jesus está em mim, o reino de Deus está em mim, eu tenho a luz, certo? Eu tenho a luz para iluminar. Então eu também sou essa árvore que tenho luz, que tenho a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a luz neste versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, vocês vão reprovar todos na escola, porque eu estou aqui com um professor a fazer uma pergunta e ninguém responde. Quem é a luz neste versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. No princípio Deus criou o verbo. O verbo é a palavra. O verbo é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Ele que ilumina o teu caminho. Ele é a luz na tua escuridão. O povo que jazia nas grandes trevas, um dia resplandeceu a grande luz. Jesus apareceu. Jesus foi anunciado por uma estrela que brilhou, porque Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a lâmpada. Ele é a luz que brilha. Olha, outra parábola, diz lá em Mateus 13, no versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e fez-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Sabes o que isto quer dizer? Quando tu tens a terra, quando tu tens a água, quando tu tens a luz, o que é que vai acontecer? A sementinha, que é mais pequenininha, que Jesus estava a explicar, olha, a sementinha mais pequenina, que é o grão de mostarda, ela com estes três, ela se desenvolve e fica uma grande planta. E sabes o que é que acontece? Ela estica os seus ramos e as aves do céu vêm e se aninham a ela. Sabes o que isto quer dizer? Quer dizer, quando tu tens a terra, quando tu tens a água, quando tu tens a luz, tu desenvolves em ti, sem tu veres, uma planta grande e as pessoas vão e querem se abrigar debaixo de ti. Já foste debaixo de uma árvore quando está assim muito calor? Não é bom? É bom estar debaixo da árvore. Vai aquele ventinho, a gente está ali debaixo da árvore. É bom demais. É bom demais. A gente vai ter uma árvorezinha e depois diz assim, preciso de um limão. E vou cá fora e tenho o meu limoeiro. E eu pego nos limõezinhos. É muito bom ter uma árvore. Quando tu tornas uma árvore que recebe luz, ela vai te dar nutrientes. Ela vai fazer com que tu cresças, com que tu desenvolvas, que tu dês. Porque é a fotossíntese, lembram? A fotossíntese, ela dá o ar para nós respirarmos e ela dá os alimentos para a árvore se nutrir, para que a árvore possa crescer. E isso é o que faz a luz que faz em ti. Ela deposita uma semente, deposita a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos assim, eu leio a palavra e depois já esqueci, eu nem me lembro, não sei as referências. É um engano, é um sofisma. Porque a palavra de Deus, quando ela está no teu coração, quando a terra está preparada, a palavra está lá semeada. E quando tu precisares dela, tu vais lá e vais escolher. Porque ele diz que o reino dos céus é também como um tesouro. Um grande tesouro, onde tem coisas velhas e coisas novas, sabes? O tesouro guarda tudo. Nós temos no nosso coração, ele é um tesouro. E ele guarda tudo. E quando nós precisamos, nós vamos lá e nós abrimos e tem lá a palavra. Uma palavra que a gente já ouviu há não sei quantos anos atrás, ou uma palavra que ouvimos ainda ontem. A palavra, ela tem a capacidade de se renovar dia após dia. O sol brilha todas as manhãs. O sol nasce todas as manhãs. A geração, a criação espera, anela que os filhos sejam resplandecentes, que eles possam brilhar onde eles estiverem. Não te preocupes assim, isso é orgulho. Não é orgulho. Se eu tiver luz, o Marcelo tiver luz, a Fabiana tiver luz, nós vamos dar muito mais luz se tiver só eu luz.
Portanto, não te deixes dizer assim, ofuscar pela luz, ela brilha muito. Não, junta, porque vamos brilhar ainda mais. Vamos brilhar ainda mais. E isso é a luz de Jesus, com a luz, com a minha árvore, na minha maneira de ser, vai brilhar mais. E as outras aves, as aves do céu, as pessoas que estão pelo caminho, aquilo que está no céu, aquilo que está sabes, porque tu tens toda a terra para onde tu vais, eles vão se aninhar, e eles vão para a tua beira. Porque eles vão ver uma árvore frondosa, uma árvore majestosa, uma árvore que tem fruto, uma árvore que é delicioso estar. Olha, na árvore, para crescer árvore saudável, forte, dá fruto na estação própria, que esse fruto permaneça, precisamos de alimento. Porquê? Porque podem vir tempestades, pode vir seca, pode vir inundações, pode vir insetos, podem vir pragas sobre as árvores, porque as árvores também são alvo destas coisinhas que acontecem, certo? Não estão imunes, elas estão por aí. Então, o que é que isso quer dizer? Às vezes, e acontece, as tempestades vêm, as lutas vêm, mas as árvores permanecem. Mas há alturas em que as árvores são cortadas. Há podas. Sabem o que é podar uma árvore? Eu faço isso. Todos os anos ao meu limoeiro, porque o meu limoeiro acha-se que é a maior árvore do mundo, então ele acha que pode crescer para cima da laranjeira que está ao lado dele, acha que pode crescer para cima do telhado, ele acha que pode crescer para todo lado, para cima do pátio, então é assim, se eu deixar, é assim, ele estende por todo lado. Então o que é que eu faço? Eu vou lá, o Samuel vai lá, e pega numa tesourinha, e corta o limoeiro, porque o limoeiro não pode ficar assim a pensar que é o rei dali do lugar. E o que é que acontece? Ele dá mais fruto. Porque se eu podar uma árvore, é para ela dar mais fruto. Irmãos, não pensem que quando vêm à vossa vida e cortam alguma coisa da vossa vida que seja mau. Não é. Se for Deus, olha, Deus vai cortar. Há coisas na nossa vida que vão trazer mal à nossa vida e a nossa árvore vai ficar infrutífera. Porque o meu limoeiro, eu estou a dizer a brincar, mas é verdade, ele cresce por todo o lado. Mas depois ele não vai dar limões lá para cima, nem eu posso lá chegar. Ele não dá, ele só vai dar limões naquela parte central. Então, ele só vai dar folhas, só fogo de vista. Então, há muitas árvores aí que só têm fogo de vista. Vocês entendem esta expressão? Só tem aparência. Para eu explicar que é melhor, não entendem, é melhor... É só ter aparência, porque há muitas árvores que parecem assim, que são uma beleza, que são assim muito grandes, que têm muitas folhas, mas depois a gente vai procurar nelas lá o fruto e não tem. Jesus também falou isso aos discípulos. Eu não vou dizer mais exemplos, senão nós não saímos daqui hoje. Mas ele também falou sobre uma figueira, não é? Porque a figueira ele foi lá a procurar se havia fruto nela e ela não tinha figos. E uma figueira tem que dar figos, certo? E ele profetizou sobre a figueira e ela morreu. Eu não quero que Jesus diga isso na minha vida, da minha árvore. Eu quero que ele chegue à minha beira e diga assim, a árvore linda, maravilhosa, com fruto. Certo? É isso que Jesus quer dizer na nossa vida. Amém? Ora, deixa eu ver se eu não me perco aqui. João 15, 12. 15, 1 e 2, diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Então quem é que pode a nossa vida? O agricultor. A próxima vez que eu fizer uma pergunta, por favor. Quem é que pode a nossa vida? Quem é o agricultor? É Jesus, é o Pai. Todo o ramo que está nele, em mim, que não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda. Para que dê mais fruta ainda. Ele vai lá e ele poda. Este galho não está a dar resultado na tua vida. Esta relação não é boa. Esta amizade não é boa. Este relacionamento não é bom. Este tempo que tu estás a passar na televisão não é bom. Isto aqui que tu estás a ler não é bom. Então, poda. O Senhor corta. O Senhor corta para que tu possas dar mais fruto. Para que tu possas dar mais fruto. Não... É isso que nós estamos a falar, é isso que Jesus estava a falar. Se há coisas na nossa vida que não estão a dar fruto, Deus vai tirar, porque Ele não te quer destruir, Ele gosta de ti, Ele quer te amar, Ele quer que tu dês muito fruto, quer que seja uma árvore frondosa. Tu és plantação do Senhor. Eu ia pedir
ao Everton para vir com a equipa. Nós estamos quase a terminar. Qual é o tipo de árvore que tu queres ser? Esta não é para responderem, tá? É para vocês pensarem. Qual é o tipo de árvore que tu queres ser? Todas as árvores têm as suas diferenças. Cada uma tem a sua beleza. Umas são altas, outras são esguias. Umas são baixas e frondosas. Umas têm folhas pequenas, outras têm folhas largas. Outras têm troncos largos, outros têm troncos finos. Todas têm a sua beleza. Umas têm flores vermelhas, amarelas, cor-de-rosa, azuis. E todas têm o seu processo de dar fruto. Nem todas dão o fruto da mesma maneira, na mesma altura. Nós somos assim. E eu não posso deixar de terminar sem dizer mais algumas particularidades das árvores. É assim, a árvore tem um fruto. Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. Ele diz que nós temos um fruto, que é a paz, que é o amor. Lá em Gálatas 5:22, para tu leres em casa. Diz que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Esse é o fruto. Eu tenho que dar fruto. Tenho que dar este tipo de fruto para que os outros possam ver esse fruto, possam ver Jesus na minha vida, possam ver eu plantação do Senhor, possam ver eu plantação de justiça do Senhor, possam ver eu plantada junto aos ribeiros da água, cuja folha não cai, ainda que venha a seca, ainda que venham as inundações, ainda que venha a tempestade. Eu sou com a palmeira, eu posso vergar, mas eu volto, fico de pé. Sabes, as árvores, elas também têm umas flores, sabes? E elas exalam um perfume. Toda a árvore tem um perfume. E lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também diz assim, olha, por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Para Deus tu tens um perfume, tu és uma árvore com uma flor e ela dá um perfume por todo o lugar onde ela estiver. Onde tu fores plantada, tu vais dar esse fruto que nós falamos e tu vais dar essa flor. Porque ela exala o perfume de Cristo. Tu exalas o bom perfume. Na adoração nós dizemos, Senhor, que a nossa oração suba até ti como um bom perfume suave. Porque ela é um perfume. Tu trazes um perfume de Deus. O Espírito Santo, e esta é a terceira coisa que eu queria falar ainda, para terminar. O Espírito Santo, ele é representado como um vento. Muitas vezes assim nós dizemos, sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra na minha vida. Sabes, quando o Espírito Santo sopra numa árvore, ela faz barulho. A árvore fala, porque tu não ouves. Tu não ouves o barulho do vento. Só ouves o barulho do vento quando ele bate em alguma coisa. Quando ele sopra sobre uma árvore, sobre as folhas, e tu ouves o barulho do vento. E tu ouves o Espírito Santo a falar contigo. E tu ouves o Espírito Santo a dizer, eu estou a soprar sobre a tua vida. Para que venha o reino de Deus. Para que o reino de Deus seja plantado. Para que a minha glória seja resplandecente sobre a luz. Sobre esta terra. Para que tu possas ir e florir e dar fruto. Para que os outros possam ver a minha luz, para que os outros possam conhecer que eu vim trazer as boas novas, eu vim trazer cura, eu vim trazer libertação, eu vim trazer o novo de Deus, eu vim trazer a água viva, a água que cura, que limpa. E esse é o barulho do Espírito Santo na tua árvore, nas tuas folhas. É o Espírito Santo soprando. É o Espírito Santo dizendo, eu estou aqui, eu estou a passar por ti, eu vou falar contigo. Nesta manhã, Senhor Espírito Santo, sopra, sopra, sopra sobre cada árvore, sobre cada vida que está aqui e fala. Sopra, Espírito Santo, como um vento.
Sopra as tuas palavras de amor para conosco. Traz esperança para a árvore que ainda que foi cortada, para a árvore que está envelhecida no pó, para a árvore que não tem vida. Traz, porque ao cheiro das águas ela renovará, ela não cessará de dar frutos, ela renovará as suas folhas, ela terá a vida de Deus. E onde está a vida, há o poder, há o milagre, há a transformação, há a metanoia, há o poder e o agir de Deus, há a glória de Deus sendo manifesta, há o milagre de Deus, há a esperança, há a vida, a cura. Oh Senhor Jesus, sopra, sopra, sopra nesta manhã.